Olá, meu nome é Luiz Andia, sou consultor de finanças do Sebrae São Paulo e hoje vou apresentar a vocês uma planilha de fluxo de caixa, um instrumento importantíssimo na administração e na gestão do dinheiro da empresa. Essa planilha ela é composta de várias planilhas e ela tem uma planilha principal onde você tem o ano, onde você pode customizar para o ano que você vai utilizar, 2015, 2016 e assim por diante, que ela vai mudar automaticamente os dias da semana nos meses em questão. Depois nós vamos para uma explicação geral da planilha, onde eu vou mostrar para vocês o que pode e o que não pode ser feito. Lembrando que janeiro é uma planilha matriz, é a planilha principal onde você vai inserir as informações e dados que vai ser utilizado durante o ano. Vamos para janeiro. Aqui nós temos na horizontal as datas da semana. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, de todos os meses. Então nós temos janeiro, total de janeiro. Depois, se voltarmos, temos aqui fevereiro, seguindo sempre a mesma regra. Se você achar que está muito pequeno na tela, você pode ampliar da maneira que você acha conveniente. Lembrando sempre que no botão abaixo do mês tem um botão voltar, onde você volta para esse menu principal. Bom, algumas coisas que não podem ser feitas. Toda planilha ela é bloqueada em linhas, em locais que você não pode digitar, que causariam erro de fórmula. Portanto, quando você for digitar alguma coisa onde não pode, vai aparecer uma mensagem dizendo que esta célula está bloqueada. Então, onde pode ser digitado, não vai aparecer esta informação. Então, fique atento a isso, isso é importante. Mesmo que você desbloqueie alguma célula da planilha, ela não permite inserção de linhas e nem inserção de colunas. Por quê? Como ela é toda linkada e ela é toda amarrada com fórmulas e números e contas, caso você venha a fazer isso ou inserir ou excluir, ela vai ocasionar erro nos resumos que lhe permitirá as análises da planilha, ok? Nessa linha de cima aqui, você vai encontrar, nessas três primeiras linhas, o resumo das entradas e saídas do dia. Então, toda vez que você digitar uma informação, ela vai alimentando estas três linhas aqui, que é o propriamente dito fluxo de caixa, certo? Dentro do menu principal nós temos os resumos, um orçamento doméstico, uma área de gráficos e também um material de apoio. O fundamental é que antes de fazer qualquer inserção, dedique-se um pouco à leitura das dicas. É uma tela única onde tem algumas dicas de tudo que será falado durante esta apresentação. Caso precise, também procure um material de apoio, onde tem alguns links do Sebrae para que você possa utilizar da melhor forma possível. Agora nós vamos para uma parte importante do preenchimento da planilha, que é o mês de janeiro. Aqui no canto tem um aviso para você dizendo o seguinte: olha, lembre-se, janeiro é uma planilha referência para alterações e inclusões de nome, de entradas e saída. O que significa isso? Para facilitar a sua vida, nós fizemos o seguinte: dentro de cada grupo de entradas e saída, há algumas informações já previamente colocadas, como exemplos. Porém, se você desejar deletar e escrever da maneira que você acha mais interessante, por exemplo, aqui em vez de balcão dinheiro, escrever dinheiro e colocar os cifrões, coisas assim, você pode fazer da maneira que fique mais conveniente para você. O que vai acontecer na hora que você coloca essa informação aqui? A hora que você vai para os outros meses, ela já se encontra aqui, tanto em fevereiro, quanto em março, aqui mais uma vez o zoom, quanto em agosto, enfim, todas as informações, toda inserção de informação dentro dos grupos de entradas e saídas devem necessariamente ser feitas em janeiro. O que vai acontecer? Provavelmente você vai preencher a partir do mês de junho, por exemplo.
Aí você não tem nenhuma informação em janeiro, fevereiro, março, abril, nenhum gasto ou nenhuma entrada ou nenhuma saída. O que você pode fazer? O que você deve fazer? Sempre colocar informação em janeiro. Se começar um novo fornecedor, né? Nós vamos entrar aqui na linha de fornecedores, tem exemplo A, B, C, D, E. Tem um fornecedor novo em março. O que eu devo fazer? Sempre voltar em janeiro e colocar essa informação. É muito comum alguns empresários que nos enviam um e-mail e falam assim: olha, a planilha está bloqueada, comecei um fornecedor novo em agosto, foi colocar a informação, saiu como bloqueada. Ela está bloqueada de fato. Por quê? Essa informação deve ser alimentada sempre em janeiro. Agora vamos mostrar para vocês os grupos de entradas e saídas, que também são importantíssimos para o empresário entender o funcionamento da planilha. Janeiro, aqui nós temos entradas à vista, a prazo e outras entradas. O que é uma entrada à vista? É uma venda com o recebimento no próprio dia ou no dia posterior, por exemplo, dinheiro, cartão de crédito, cheque à vista, né? E o que é uma entrada a prazo? Preste atenção nesse item. Entrada a prazo é algo que eu vendi no passado e está entrando hoje. Então, toda inserção de entrada a prazo significa que eu vendi nos meses anteriores e estou recebendo hoje. Por exemplo, cartão de crédito que vendo com 30 dias, recebimento de cheque de cliente, antecipações e depósitos. E se acontecer, por exemplo, de eu vender hoje, quando eu devo anotar? No mês seguinte, com recebimento para 30 dias, com recebimento para 60 dias, no outro mês, e assim vai. E entradas e outras entradas são aportes pessoais, dinheiro que eu coloco na empresa que não é fruto de venda, não é fruto de recebimento. Agora vamos para o grupo de saídas. O grupo de saída é dividido em várias partes. Fornecedores, por exemplo, é um grupo importante, e para ele nós deixamos aqui 30 linhas para ser colocado. Depois o grupo de mão de obra, né, de terceiros e comissões, tributos, funcionários, operacionais, retiradas, despesas bancárias e investimentos. Esses são os grupos no qual você irá alimentar com as informações da sua empresa. Quanto ao grupos de saída, insira aqui aqueles principais fornecedores que você tem. Caso você compre esporadicamente de algum fornecedor, você pode inserir em outros. O grupo despesa e mão de obra de terceiros, mesma coisa. Poxa, eu não tenho mão de obra de terceiro nem comissões. Deixe em branco, não utilize esse campo. Aqui tem um campo importante, tributos. Muitos confundem tributos com GPS, com IPTU, são coisas distintas. A gente chama de tributo os impostos simples, DARF, CMS, se você for optante do simples, do lucro presumido. Caso você seja optante do MEI, coloque seus impostos nas despesas operacionais. E não confunda impostos com GPS, FGTS, que são encargos trabalhistas que estão incluídos no grupo funcionários, no qual temos a folha, adiantamento, vale, 13º, FGTS e todas as outras as despesas com funcionários. Despesas operacionais são aquelas que nós chamamos de despesas administrativas. E aqui colocamos alguns exemplos. Aquele que é cliente de uma associação comercial, o aluguel IPTU, combustível, água, energia, internet, marketing, telefone, frete, contador, manutenção de máquina, sistema, escritório, refeições, são exemplos. Caso você não tenha um desses, queira substituir ou incluir, por exemplo, material de limpeza, alguma coisa do tipo. Esse item é muito importante. São as retiradas do empresário, comumente chamado também de prolabore. Digite aqui o seu nome, Sr. João, Sra. Cláudia, coloque o nome do sócio, daqueles que fazem retiradas, né, para uso pessoais e que são proprietários. E aí você vai inserir os dados aqui. As despesas bancárias, colocamos de tarifas e despesas, juros pagos, financiamento de capital de giro, juros de cartão de crédito e antecipações. E neste último item, parcela de financiamento, empréstimo e compra de equipamento.
Também tome muito cuidado aqui. Existe uma diferença entre financiamento e capital de giro e parcela de financiamento. A diferença principal desse item é o seguinte: juros bancários são aqueles que a gente paga, financiamento e capital de giro, de algo que não é nosso. Ao final do pagamento ele volta para o banco. Já neste grupos é tudo aquilo que eu compro para a empresa e vai se tornar um ativo imobilizado, ou seja, vai se tornar um bem da empresa. Feito isso, vamos aprender agora a inserir as informações. Uma dica importantíssima: abuse de um negócio chamado comentário, inserção de comentário. O que é isso? Botão direito do mouse, inserir comentário quando eu não tenho comentário. Botão direito do mouse, editar o comentário quando eu inseri e quero fazer alguma complemento. Ou botão direito do mouse, excluir comentários quando eu quero tirar o comentário. Por que isso é importante? Porque dentro do comentário você vai colocando a história da sua empresa. Quem você comprou do que você está pagando, o que está entrando de dinheiro. Uma coisa importante, repare que existe uma linha aqui. O que é essa linha? Como a planilha é bem extensa na vertical, a gente faz o seguinte: a gente deixa essa linha para você saber que você inseriu alguma informação. Por exemplo, olha aqui, a linha preenche sozinha. Vamos deletar a informação, né? Toda vez que tiver essa linha, é que em algum lugar dessa coluna há um preenchimento. Iniciaremos agora uma parte importante, que é a inserção de dados na planilha. Ela funciona da seguinte maneira: toda vez que você insere um dado de uma informação numérica, ela vai alterar esse fluxo de caixa. Por exemplo, né, temos aqui R$ 1.500. Colocamos esse R$ 1.500, ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar a soma das entradas do dia, por exemplo, 4.500, e vai subtrair das saídas do dia, 7.000. Uma coisa importante: algumas planilhas, na saída, você tem que entrar com o dado negativo. Não há necessidade nessa daqui. Abasteça apenas com os valores. As contas ela faz para você. Então, 4.500 menos R$ 7.000, ela vai dar R$ 2.500 negativo. O que ela vai fazer? Ao entrar com esse número, ela subtrai do saldo inicial do dia e dá o saldo final do dia e transporta para o outro dia. E assim sucessivamente. Sempre o movimento do dia, se for negativo, ele subtrai do saldo inicial, dá o saldo final e vai para o outro dia. No outro dia, olha, temos aqui um movimento que foi positivo. O que significa um movimento positivo? As entradas foram maiores que a saída. Ou houve entrada e não houve saída. Ela vai somar com esses 4.400, já vai dar o saldo, já vai diminuir o valor negativo e vai jogar para cá. E assim sucessivamente. Ou seja, a gente diz que ela faz esse movimento de minhoca, que é o movimento do caixa ou o fluxo do caixa. Um dado importantíssimo: essa planilha ela reflete o dinheiro da empresa. Portanto, se eu tenho 2 ou 3 contas bancárias, todas elas devem estar inseridas as informações aqui. E esse saldo do final do dia é o saldo da sua empresa. Repito, saldo da empresa, não é o saldo de uma conta, nem da outra conta e nem do dinheiro que você tem no caixa, e sim o saldo desses 3 juntos. Portanto, no final do dia, dê uma olhada se isso daqui está batendo com a soma de todos os saldos juntos. Ela tem que refletir, pois se eu estou lançando tudo que entra com tudo que sai, ela tem que colocar aqui, tem que ser o valor real da sua empresa, ok? Então, vamos ver o dado de janeiro. Aqui vai ser o único lugar da sua planilha que do fluxo de caixa daqui de cima que você vai inserir uma informação, que é o saldo inicial do ano ou de quando você está preenchendo a planilha. Se você começou a preencher a planilha em junho, em janeiro você vai colocar o saldo inicial no dia 1º. Por quê? Como não vai ter nenhuma informação aqui, o que você lançar em janeiro, ela vai ser o saldo de junho, de julho, de agosto, porque não tem informações dentro dessa planilha. Então, por exemplo, nesse caso, colocamos aqui, começamos com 2.500, terminamos o mês com R$ 1.000 positivo. Então, nós tínhamos 2.500
terminamos com 1.000, o movimento do mês foi 1.500 negativo, porque nós tínhamos 2.500 e o dinheiro fui usando e só sobrou 1.000. O que vai acontecer no dia 1º de fevereiro? Vamos ter as informações aqui, né, de exatamente R$1.000, que é o saldo final de janeiro, é o inicial de fevereiro. Agora vamos para uma parte importante, que são os resumos. Eu tenho dois tipos de resumo, o resumo analítico, né, e o resumo sintético. O resumo analítico, ele comprime o mês todo e me dá uma visão anual da empresa. Agora já não tenho mais o movimento do dia, sim o movimento do mês. Lembrando, comecei com 2.500, né? O movimento foi em 1.500 negativo e sobrou 1.000, que vem para fevereiro. Já fevereiro, o movimento foi de 2.800 positivo, né? Fiquei com 3.800 e assim por diante. Ela me dá um resumo do ano. O resumo analítico me permite fazer uma análise horizontal de todas as entradas e todas as saídas. Ora, quanto que eu estou gastando por fornecedor? Então eu consigo enxergar isso no resumo analítico. E no final ele dá um acumulado, né? Isso me permite uma coisa interessante. Eu consigo enxergar quanto eu estou gastando por ano por fornecedor. Ora, para que me serve essa informação? Me serve para poder negociar prazos melhores com fornecedores, desconto, uma vez que você sabe no ano quanto você está pagando para cada um dos fornecedores. Serve também para olhar dentro dos itens, né? Por exemplo, despesas operacionais. Será que minha conta de energia está aumentando ou está subindo? Será que minha despesa com marketing? Quanto que está sendo meus gastos com contador? E meus impostos, estou pagando eles certinho? Quanto que eu estou pagando por mês? Quanto estou pagando de salário? Tem muita rescisão na empresa? Enfim, me permite dentro do grupo de contas analisar essas saídas de forma horizontal. Já o resumo sintético, ele tem uma função extremamente importante, é fazer um balanço geral da empresa. Se você quiser imprimir, esse resumo ele já está configurado para impressão, ele sai numa única folha e ele funciona da seguinte maneira, né? Eu tenho o total dos grupos aqui fechado, já não é mais aberto, por exemplo, dentro de entradas à vista, dinheiro, cartão de débito, depósito, e sim apenas entrada à vista, entrada a prazo. Já não me mostra mais cada um dos fornecedores, e sim todos os fornecedores, todos os gastos com funcionário operacionais. E ele me serve para fazer uma análise vertical. Ora, quantos por cento de cada um desses grupos é em relação à entrada? Então, por exemplo, aqui, olha, 52% de tudo que entrou foi para fornecedor, 1,88% para comissão, 7% para tributos, 20% para operacionais. Quando eu divido cada parte dessa pelo total, se a divisão for maior do que 100, ou seja, saiu mais do que entrou, ou ainda aqui for negativo, a planilha vai me apontar, né? Olha, quanto foi? Nesse caso, 2,34% do que saiu foi a mais do que entrou. E ela assinala para você em vermelho e aponta, cuidado, suas saídas estão maiores que as entradas. Enfim, esse resumo te permite fazer uma análise de item a item da sua empresa, fazer uma análise estratégica. Olha, observe que nessa planilha, o mês de janeiro é o mês que tem a maior entrada, porém é o mês que fica negativo. Por quê? Se vocês repararem em relação aos outros meses, é o mês que o fornecedor teve maior peso. E aí como é que eu descubro o que está acontecendo? Eu vou fazendo a análise ao contrário. Volto para o analítico, vejo que item que eu gastei mais com o fornecedor e assim por diante. Volto para janeiro, vejo que fornecedor que eu gastei, volto para os comentários e vejo quanto eu deixei para cada fornecedor. Por isso a importância de colocar os comentários na planilha. Bom, outro ponto importante da planilha, né, e ele é opcional, que é de orçamento doméstico. Se você perceber, toda vez que você coloca as suas retiradas na planilha, ela já linka para um item chamado orçamento doméstico. Caso você queira
fazer um controle dos gastos da sua casa. Mas é opcional, não é uma regra. Às vezes auxilia para aquele que é um empreendedor individual fazer o seu controle doméstico. Para aqueles que são visuais, também tem um item chamado gráficos, onde você pode olhar aqui aquele que está no resumo sintético de forma gráfica, né, para onde que está indo meus gastos com fornecedores, as sazonalidades de compra e aqui um valor em percentual. Há também aqui as entradas anuais, onde você vai analisar todas as entradas e, se desejar, colocar dos anos anteriores. Enfim, para todos os grupos de entradas e saídas, tem aqui um gráfico para você alimentar. Por último, nós temos aqui o previsto e realizado, que só vai ser utilizado futuramente, quando você tiver mais à vontade com o uso da planilha e conhecer os seus gastos. Para isso, você pode contar com um profissional do Sebrae. Enfim, este é um material muito útil para você utilizar no dia a dia. Preencha com carinho. Em caso de dúvida, procure o Sebrae mais próximo para orientações e interpretação das informações colocadas. Eu agradeço pela sua compreensão, espero que ela seja muito útil no dia a dia da sua empresa e que você possa obter bons resultados com esse instrumento. Obrigado, até a próxima.